Desfrutemos do reino. Para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 7 ao 9. Durante muitos séculos, a bela pomba tem simbolizado duas coisas, paz e o Espírito Santo. Quando João Batista imergiu Jesus no Rio Jordão, o Espírito de Deus desceu em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Foi a pomba que anunciou a Noé que as águas do grande dilúvio tinham secado. Portanto, não é de surpreender que eu tenha encontrado pombas na minha viagem ao céu. Na manhã do dia 3 de abril, o Senhor esteve comigo das 6 da manhã às 8:30 da manhã. Depois de 30 minutos de tremores e gemidos, ouvi a voz do Senhor, e ele tomou-me pela mão. Pouco depois vi o meu corpo transformado a andar na praia com o Senhor. Fomos para o céu juntos, onde mudamos de roupa. Atravessamos a Ponte Dourada e andamos pelo lado direito de uma estrada. Era uma estrada muito larga que tinha uma cobertura de folhas provenientes das enormes árvores que cresciam dos dois lados da estrada. Essa estrada era diferente daquela na qual tínhamos andado antes. Andamos durante muito tempo e depois viramos à direita. Andamos nessa estrada durante muito tempo. Cercava a base de uma enorme montanha rochosa. À nossa esquerda havia um lago, um largo vale cheio de árvores verdes. O centro do vale parecia estar cheio de cascalho branco. Pombas celestiais. Ao olhar para o sereno vale, notei movimento na região do cascalho branco. A área estava cheia de pássaros. Senhor, que tipo de pássaros são esses? Perguntei. São pombas. Por que é que aqui tantas pombas? Elas são muito importantes para mim. Era um lugar magnífico, tão vasto e tão belo. Trepamos um muro de pedra para podermos observar as pombas do céu. Ficamos ali durante muito tempo e fui profundamente tocada pelo que estava a ver. Um oceano infinito. Descemos do muro e continuamos a nossa caminhada ao longo da estrada. Pouco tempo mais tarde, chegamos a uma estrada estreita à esquerda. Viramos para lá e continuamos a andar. Depois de uma pequena curva na estrada, reparei num enorme oceano tão vasto que parecia não ter fim. Ao chegarmos perto da margem, reparei num alto muro de rocha com degraus que levam até a água. Subimos o muro e descemos os degraus. A margem estava cheia de barcos, pequenos e grandes. Era uma marina no céu, e cada barco estava amarrado a uma barra de ferro. Todos os cascos eram brancos. Ao aproximar-me, reparei que cada barco tinha uma cabine maravilhosamente mobiliada e janelas de vitral. Pareciam pequenas igrejas sobre água. Gostarias de andar num dos barcos, minha filha? O senhor perguntou. Sim, exclamei. Ele levou-me a um dos barcos e entramos. O interior da cabine estava imaculado, mas o barco era suficientemente grande para 2 pessoas. Havia 2 lugares na frente e 2 volantes. Comecei a lembrar-me de como o Senhor se tinha relacionado com o mar, a natureza e a pesca durante seu ministério na terra. Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos, foram pescadores. Ele pregou frequentemente nas margens do mar da Galileia e usou frequentemente os peixes como lições de objeto. A história de Jesus acalmando as furiosas ondas veio à minha mente. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus, capítulo 8, versículo do 24 ao 27. Jesus ama o mar. Ele ama a natureza que criou.
É que nós o apreciamos também. De fato, quando a criação teve lugar, os seres humanos iriam viver num paraíso mais maravilhoso do que podemos imaginar, o Jardim do Éden. Um lugar de pureza, inocência, primavera perpétua, fertilidade, paz e gozo. Mas por causa do pecado, os seres humanos foram banidos desse paraíso terrestre. No entanto, no seu grande amor, Deus fez um caminho para podermos ganhar de novo o paraíso no céu. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O paraíso perdido foi reconquistado através da morte e da ressurreição do seu Filho. Quanto mais estudo o livro de Gênesis, mais percebo que o Jardim do Éden era uma réplica do céu na terra. É o tipo de existência que Deus quer que os seus filhos apreciem. Não havia morte, nem dor, nem sofrimento, trevas ou doença no Éden. E certamente também não haverá nenhum deles no nosso lar celestial. Que terra de encantar deve ter sido. A beleza do céu ainda ultrapassa essa descrição do Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Gênesis capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Comecei a compreender que não é de se surpreender que o nosso lar celestial seja como os lugares mais fantásticos da Terra. Os oceanos, as florestas, os campos, as árvores, as flores, os animais, os frutos e os rios estão lá para desfrutarmos deles, tal como Deus os criou para nós no Éden. Por causa do pecado, perdemos o nosso direito de desfrutar de tal paraíso na terra. Mas através da fé em Jesus Cristo, o paraíso um dia será restaurado para cada um de nós. Não será um lugar maravilhoso? Lembrei-me da passagem sobre Jesus quando ele andou sobre a água. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era o contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Marcos, capítulo 6, versículo do 47 ao 51. Sim, Jesus amava o mar e amou toda a natureza que criou. É por isso que tenho a certeza que o céu é o protótipo de tudo que é belo na terra. O nosso Senhor é mestre, quer que desfrutemos do reino. Era claro que Jesus queria que eu desfrutasse da experiência de um passeio de barco no céu. Ele carregou num botão e a pequena embarcação começou a mover-se. Devagar a princípio, mas depois ganhamos velocidade. Gostei de sentir a brisa no meu rosto e a refrescante e limpa névoa. Comecei a rir quando ganhamos velocidade sobre a calma superfície da água, e depois comecei a cantar. Eu estava tão contente, era tão diferente de qualquer viagem de barco que eu tinha feito na terra, durante as quais eu normalmente enjoava, mas desta vez não. Eu estava a desfrutar de cada momento da nossa emocionante viagem. No caminho de volta, o Senhor deixou-me guiar. Filo, com tal entusiasmo que cantei e ri. Eu ouvia Jesus a rir também. Eu sabia que ele estava a cuidar de mim como os pais cuidam dos filhos. Não sei como, apesar dos momentos em que eu me dobrava de tanto rir, consegui levar o barco de volta para a doca. Saímos do barco e o Senhor atoou a barra. Então ele disse, Shounan, vês que o reino tem muitas das coisas que conheces na terra? Quando todos os meus filhos vierem para o meu reino, quero que apreciem as coisas que eu preparei para eles. Eu sorri, porque entendi um pouco do que ele quis dizer.
Os meus filhos vão apreciar. O Senhor continuou. E foi por isso que eu lhes disse para deixarem as coisas do mundo, para me agradarem. Se me obedecerem, podem ter tudo o que precisarem enquanto estão na terra. Quero que me coloquem em primeiro lugar nos seus corações e quero que vivam vidas puras, porque eu amo cada um deles e quero trazê-los para aqui. Um modo diferente de pensar. Deus diz-nos em Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo do 8 ao 9. É tão verdade, e naquela manhã de abril o Senhor deu-me uma ideia mais clara do significado dessa passagem. Depois da visita ao mar celestial, mudamos a nossa roupa e fomos para o sossegado lago, onde tantas vezes nos sentamos e conversamos. O Senhor tomou seu lugar habitual na pedra e comecei a cantar e a dançar. Então, tal como ele faz tantas vezes, chamou-me para se sentar ao lado dele. Ele começou a partilhar comigo algumas coisas importantes. Filha, tu és especial para mim. Quando Larry Randolph profetizou sobre ti e disse-te quão especial tu és para mim, não acreditastes nele? Não acreditei, Senhor, porque não sabia como é que alguém como eu podia ser especial para ti. Fiquei maravilhada com o pensamento de que tinhas reparado em mim. Criei que respondeste a tantas das minhas orações, mas nunca pensei que te lembrasses de mim. Comecei a chorar enquanto continuava a falar com o Senhor. Quando o pastor Larry profetizou e me disse que era tua amiga, fiquei chocada e para mim foi difícil acreditar, mas agora ouço o cassete dele todos os dias. De cada vez que eu ouço o falar de mim, o meu corpo começa a tremer. A unção vem e depois sou capaz de crer que tu vais usar-me de forma especial. Estou sempre à espera que venhas falar comigo todas as noites. O Senhor ouviu com atenção, depois respondeu: escolho os meus filhos que são puros e obedientes, aqueles que me colocarem em primeiro lugar nas suas vidas. Esforça-te tanto para me agradar, mas deves lembrar, eu olho apenas para os corações dos meus filhos. Tu pensas como um ser humano? O meu pensamento é diferente do teu. Sei que para ti agora é cansativo, mas tens de ser paciente. Minha filha, não quero que te preocupes com nada. Deixa tudo comigo. Tal como te disse, esse é o meu livro e será feito segundo a minha vontade. Eu amava esses tempos de doce comunhão com o Senhor. Senti-me muito como Maria, que voluntariamente se sentou aos pés do Senhor para aprender os seus caminhos. Por outro lado, Marta esforçou-se muito para agradar ao Senhor e encheu-se de ansiedade, ciúme e agitação. Decidi que queria ser como Maria e a partir daquele momento. Marta, tão preocupada e impaciente, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado do que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Lucas capítulo 10, versículo 40. O Senhor respondeu: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículo do 41 ao 42. Sim, eu determinei que seria como Maria, e não como Marta. Escolhi a boa parte, que nunca me será tirada, que é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Nada no mundo inteiro é mais importante do que isso. Eu queria que a minha mente fosse renovada para que eu pudesse ver as coisas de uma perspectiva celestial e não terrena. O Senhor estava a ajudar-me a alcançar este alvo. Eu lembrei-me do que o apóstolo Paulo tinha dito no livro de Romanos. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus,
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo do 5 ao 8. Ter uma mente espiritual é verdadeiramente vida e paz, e sempre que fui ao céu com o Senhor eu sabia o que isto queria dizer. Determinei trazer a perspectiva celestial para a terra comigo, para continuar a edificar o meu relacionamento com o Senhor e deixá-lo renovar a minha mente. De volta à terra esta manhã, sentamo-nos na praia durante algum tempo e o Senhor disse: Viste muitas coisas no céu. Sim, Senhor, e essas visitas são tão agradáveis que só consigo pensar nelas. A minha mente fica no céu, não na terra. Eu sei, minha filha. A minha vida já não me pertence, Senhor. Desde o primeiro momento que passei na tua presença, mudei. Tenho a certeza que se o meu marido não fosse crente, já me teria deixado há muito tempo. Vivi para ti antes de ver a tua presença e antes de ir ao céu, mas agora, mesmo enquanto durmo, cada vez que acordo, sinto a tua presença comigo. A única coisa em que agora penso é no livro que queres que eu escreva. Sinto-me honrada por fazer isto para ti, Senhor. Obrigada por me confiares uma responsabilidade tão grande. Quero sempre fazer o meu melhor para te fazer feliz. Eu sei, minha filha, ser paciente e lembrar-te que te amo. Ele pôs-se em pé para ir embora, deu-me um abraço e desapareceu. Os tremores sobrenaturais do meu corpo desapareceram. O céu é um lugar de adoração. 2 manhãs mais tarde, eu tive outra visita transformadora do Senhor. Teve lugar das 5h50 às 8 da manhã, do dia 5 de abril. Depois de quase 30 minutos de tremores, ouvi a voz do Senhor. Ele chegou perto de mim e levou-me pela mão. Vi o meu corpo transformado a andar ao longo da praia com ele. Fomos para o céu. Mudamos de roupa e atravessamos a Ponte Dourada. Depois dirigimos-nos a uma estrada branca e brilhante, adornada com lindas flores de ambos os lados. Eu não conseguia compreender a beleza dessas flores deslumbrantes. Como é que as flores tão bonitas, pensei? Queres uma flor, minha filha? Perguntou-me o Senhor. Sim, sempre gostei muito de flores. Ele apanhou uma amarela de formas muito delicadas e colocou na minha mão. Fiquei com ela na mão durante toda essa visita ao céu. Depois de uma jornada incrivelmente longa, chegamos a uma enorme e bela mansão. A estrutura palaciana estava situada no topo da estrada, numa região onde o solo era branco e brilhante, e viam-se multidões de flores por toda a parte. Fomos para as traseiras da mansão e reparei que tinha flores em toda a parte, até onde os meus olhos podiam avistar. Era indescritivelmente maravilhoso. Depois o Senhor levou-me de novo para a fachada do edifício. Entramos pela porta da frente e fomos dar um espaçoso corredor. De repente, o interior da casa ficou escuro. O Senhor desapareceu. Senti-me muito só e um pouco assustada. Comecei a chorar. Tão depressa como ficou em trevas, o edifício encheu-se da mais radiante das luzes que eu alguma vez tinha visto. A sala estava mobiliada de forma tão atrativa, arranjada e decorada. Fiquei surpreendida pelo seu brilho e beleza. Depois reparei em degraus que levavam a uma plataforma onde o Senhor estava sentado. Ele estava vestido de ouro puro. A sua coroa dourada brilhava bem como seu vestido dourado. O seu rosto era muito brilhante, mas não conseguia ver a sua aparência. Depois a sala encheu-se de pessoas que vestiam roupas brancas e coroas prateadas. Eles curvaram-se na presença do Senhor, e eu fiz o mesmo. Parecia que a sala se expandia para acomodar o crescente número de pessoas de todas as cores e tipos. Era um momento de adoração sagrada diante do Senhor. Depois todos desapareceram como se estivessem num filme, e o Senhor veio ter comigo, com o seu vestido branco normal. Filha, olha em volta, disse ele. Eu olhei em volta, observando tudo o que os meus olhos viam. Era a maior sala onde já tinha estado, como uma sala de baile majestosa com capacidade para milhares incontáveis de pessoas. As paredes escravejadas de joias brilhavam e o chão era feito de mármore branco imaculado. Eles adoram-me,
Eles adoram-me continuamente, disse o Senhor, explicando por que estavam ali as pessoas. Lembrei-me imediatamente de uma passagem das Escrituras que se refere à adoração. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Salmos, capítulo 86, versículo do 9 ao 10. Posso adorar juntamente com eles quando regressar ao céu para estar contigo para sempre? Perguntei. O Senhor acenou afirmativamente com a cabeça e disse: Claro, minha filha. Foi tudo o que ele disse. Admito que me senti intimidada pela sua aparência quando estava sentado no trono em toda a sua glória. Ao andarmos um ao lado do outro, senti-me pouco desconfortável porque a visão dele sentado no trono deixou-me um pouco assustada. Quando ele está comigo, tem uma aparência completamente diferente. É como um homem normal, só que não consigo ver o seu rosto com os meus olhos, mas a minha mente pode adivinhar como ele é. Ele é amoroso e terno, educado e tão compreensivo. Enquanto mudamos de roupa e quando nos dirigimos para o lago, o sentimento de desconforto alternava com os momentos de alegria. Comecei a cantar e a dançar, como era hábito, e o Senhor tomou o seu lugar habitual no banco de pedra. De vez em quando, as recordações da austera presença do Senhor no trono roubavam minha alegria, mas determinei-me a continuar a dançar alegremente. Vem cá, minha filha, ele chamou-me. Comecei a chorar porque sabia que dentro de pouco a visita terminaria. Eu não te quero deixar, Senhor. O lugar que te mostrei, Shonan, é onde todo o meu povo se juntará para me adorar. Nunca deixarei que ninguém na terra te magoe. Se não fosses uma filha tão especial, eu não poderia trazer-te ao céu para te mostrar todas as coisas que viste. Era esta a mensagem de encorajamento que eu precisava de ouvir. O amor do Senhor por mim estava a dissipar todos os meus medos. O desconforto que antes senti desaparecera, mas respondi à mensagem encorajadora do Senhor da minha forma habitual. Não sou nada, Senhor. Ele repreendeu-me. Nunca mais digas isso. Tu és muito especial para mim. Tens de crer nisto. Tive de escolher a filha certa para esta importante obra, e tu és aquela que escolhi. Quero que tenhas a melhor vida possível na terra, até que o último dia chegue. Nunca te deixarei e sempre tomarei conta de ti. Minha filha, eu amo-te. As suas ternas palavras de amor e conforto quebrantaram o meu coração. Chorei profusamente. Foi um momento de purificação, cura e catarse, e senti-me completamente renovada. Agora sei que o céu é um lugar de grande gozo. Foi projetado para que todos nós desfrutemos dele. E é esse o seu propósito. Como o Catecismo de Westminster declara, o propósito principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Quanto mais me aproximo de Jesus nesta terra, quanto mais serei capaz de desfrutar da minha vida. O seu amor lança fora todo o temor. Sim, o céu é real. Anjos no céu e na terra. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Hebreus, capítulo 1, versículos 5 ao 7. As minhas experiências sobrenaturais com Jesus e o lar celestial que todos os verdadeiros crentes um dia desfrutarão foram um abrir de olhos para algumas verdades espirituais. Comecei a compreender que da mesma forma que Deus nos criou à sua imagem, Ele criou a terra à imagem do céu. Isto foi empolgante para mim. Saber que a maior parte das coisas belas que desfrutamos na terra serão uma parte da nossa existência eterna. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus-nos uma linda terra, cheia de peixes, pássaros e gado,
e ele quis que dominássemos sobre todos no céu, tal como eu já mencionei. Também há peixes, pássaros e gado. A sua criação foi maravilhosa em todos os aspectos, o lugar para nós desfrutarmos para sempre. Mas Satanás veio, e no seu orgulho e inveja ele tentou as primeiras pessoas para desobedecerem a Deus. Ele tinha perdido seu direito à glória eterna no céu por causa do seu pecado. Na mesma lavra, Adão e Eva foram banidos do seu paraíso para sempre. E aqueles que não obedecem a Deus nesta vida serão banidos do paraíso celestial. O Senhor realçou-me isto vez após vez. Interrogava-me constantemente a quem se referia o nós em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E agora entendo o que significa a Santa Trindade. Muitas pessoas, tal como eu, têm experiências intrigantes com anjos nesses últimos dias. Os anjos estão a visitar-nos da mesma forma que faziam há muito tempo atrás. Eles asseguravam às pessoas do amor de Deus e avisavam-nos das coisas que vão acontecer brevemente. Como Jesus me disse tantas vezes, estamos verdadeiramente nos últimos dias. Os anjos são seus mensageiros. Conheci um deles e são seres maravilhosos que irradiam o amor e a glória de Deus. Eles têm prazer em adorar o Pai no céu e obedecem-lhe, partilhando a sua mensagem conosco na terra. Eu amo os anjos santos de Deus e creio que estão comigo agora enquanto escrevo. O Senhor disse-me que tenho anjos pessoais à minha volta. Nunca nós devemos esquecer da promessa de Deus sobre os anjos, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Salmos 91, capítulo 11. Acima das nuvens. A manhã de 8 de abril proporcionou outro doce encontro com o Senhor. Ele visitou-me das 6 da manhã às 9 da manhã. O meu corpo tremeu durante 40 minutos antes eu ouvir a sua forte voz chamando-me. Ele tomou a minha mão e no meu corpo transformado fomos para a praia, onde andamos durante mais tempo do que o habitual. Depois voamos para o céu. Depois de mudarmos de roupa, atravessamos a Ponte Dourada e caminhamos pela estrada por onde normalmente íamos. Viramos à esquerda e começamos a andar por uma estrada larga e branca, ladeada de grandes árvores cheias de folhas. As folhas tinham um tom de laranja vivo. Andamos uma grande distância e depois viramos por uma estrada de pedra que acompanhava as muitas curvas de algumas rochas muito altas. Levava a uma ponte muito alta que ligava duas montanhas. Depois de atravessarmos esta ponte, subimos a uma montanha e olhamos para o cenário diante de nós. Estávamos acima das nuvens. De fato, para onde quer que eu olhasse, só via nuvens. O Senhor disse: estamos acima das nuvens. As nuvens têm uma importância simbólica para o Senhor. As Escrituras dizem-nos que quando Ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 17 ao 18. O livro de Apocalipse também menciona nuvens. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o transpassaram. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e capítulo 14, versículo 14. Foi outro momento maravilhoso e admirável no céu. Fiquei feliz por saber que haverá nuvens no céu, porque sempre achei que transmitiam paz e beleza. Lembro-me de quando era jovem, pensava como seria subir acima das nuvens, mas agora eu já sabia. O Senhor e eu estávamos a desfrutar de uma vista espetacular. Perguntei-me se iríamos voar acima das fofas nuvens abaixo do lugar onde estávamos. Eu não sabia por quê. Ele me estava a mostrar as nuvens.
Tantas pessoas me perguntaram por que é que o Senhor te mostra essas coisas, mas eu normalmente não sei a resposta a essas perguntas. Tudo o que sei é que ele parece ter grande prazer em mostrar-me o reino celestial. Parece-me que ele quer que saibamos que o céu é muito parecido com a terra, só que muito melhor. Uma coisa é certa, ele é Deus Todo-Poderoso e sei tudo o que me mostra é muito importante para ele. O fato de ele pessoalmente me levar a visitar o reino é arrebatador, mas essas experiências e as mensagens com elas relacionadas são mais importantes para mim do que a própria vida. Literalmente ardo com uma paixão espiritual para partilhar as minhas experiências com outros que precisam de saber e compreender. E por ser uma representante da humanidade, posso tornar-me um vaso através do qual o Pai pode derramar o seu grande amor pelo seu povo. Somos uma geração tão afortunada. Deus está prestes a mover-se de forma espetacular. O Senhor vai voltar muito em breve. Crê no céu. Alguém escreveu essas palavras muito verdadeiras. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Deus deu-me essas experiências para que eu estivesse preparada para o lugar que Ele já preparou para mim e para que eu pudesse ajudar outros a prepararem-se. O núcleo central da mensagem é o seguinte: regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 12. A esperança do céu é a alegria da terra. Depois da nossa visita ao topo da montanha, acima das nuvens de glória, o Senhor levou-me de volta ao edifício branco, onde mudamos de roupa. Abraão estava lá para nos cumprimentar e falou com o Senhor durante alguns minutos, enquanto eu estive sozinha a refletir na visão acima das nuvens. Depois o Senhor também mudou de roupa e Abraão veio ter comigo. Ele colocou a mão nas minhas costas e disse: O Senhor mostrou-te grande parte do reino. Abraão é um homem muito alto, com barba comprida. Eu concordei, e um lindo anjo veio para acompanhar-me até a sala de vestir. Usando a minha coroa e vestidos celestiais, o Senhor e eu andamos na direção do lago. Imediatamente comecei a cantar. O Senhor tomou seu lugar na pedra e comecei a dançar, mas já não conseguia continuar. Uma profunda tristeza veio sobre mim e comecei a chorar. Senti que o Senhor não me traria mais a este lago e fiquei muito desconsolada. Por esta altura, eu já soluçava profusamente. O Senhor, que conhece todos os nossos pensamentos e sentimentos, chamou-me para o pé dele. Eu não queria obedecer, porque pensei que sabia o que ele me iria dizer, que não voltaríamos ao lago. Ele chamou-me de novo e obedeci relutantemente. Sentei-me junto dele, segurei no seu braço e comecei a chorar. Senhor, eu disse, sinto que não me vais trazer aqui mais. Por favor, não me deixes ir, porque vou sentir tanto a tua falta. Eu agarrei no braço dele com força. Minha preciosa filha, tens razão. Não te quero trazer aqui até ao último dia. Sabes que será em breve, por isso se paciente até lá. Mostrei-te o suficiente do céu para que possas contar ao mundo, mas ainda tenho coisas para te mostrar na terra. Vou levar-te à praia e lá vou conversar contigo. Por isso não quero que chores mais. Serei contigo em toda parte. Sempre que quiseres ver-me, estarei lá, e vais ver-me. Vou proteger-te contra todas as coisas más da terra. Filha, conheço o teu coração e que sempre irás querer ajudar o que estão em necessidade. Vou abençoar-te abundantemente para que possas ajudar todo aquele que quiseres ajudar. Obrigada, Senhor. Quero tanto isso, quero mesmo ajudar os necessitados. Essa é uma das razões por que te amo tanto, minha filha. Quando voltares ao reino, para estares aqui para sempre, vou trazer-te a este lago.
Tu sempre serás a minha filha especial. Não quero que chores mais por mim. Quero que sejas feliz a cada dia enquanto estiveres na terra. Obrigada por seres paciente e fazeres todo esse trabalho para mim. Quero que tu e o teu marido me sirvam até o fim dos dias. Este livro que estás a escrever para mim, completa-o e guiar-te-ei. Não te preocupes com nada. Quero que os meus filhos leiam este livro, porque tantos têm dúvidas sobre o céu. Quero que creiam que há um céu e que vivam vidas puras e obedientes para que possam vir para o meu reino. Este livro fala de todas as minhas palavras e do reino que preparei para todo aquele que quiser vir. Já está tudo preparado. Este livro deve ser escrito por uma pessoa cheia do Espírito Santo. Minha filha, se não estiveres sob o poder especial do meu Espírito Santo, nunca te poderia usar para esta obra. Tal como já disse, há muito tempo que venho a preparar-te para esta obra, porque sei que vou voltar em breve, e quero que os meus filhos saibam que volto brevemente por eles. Minha preciosa filha, quero que te lembre sempre deste lago. As suas palavras deixaram-me profundamente agitada. O meu coração doeu de amor pelo meu Senhor. Ele levantou-se e eu soube que era hora de irmos embora. Continuei a chorar, mas o meu coração ficou sossegado com o conhecimento de que eu estaria com o Senhor para sempre e que Ele estaria sempre comigo na terra. Na sala de vestir, um anjo do Senhor abraçou-me. Alegrei-me tanto por estar num lugar onde tanto amor, compaixão e compreensão estão sempre presentes. Enquanto mudava de roupa, depreendi que tanto o anjo como Abraão sabiam que esta seria a minha última visita ao céu. Ao sair da sala, o anjo abraçou-me mais uma vez. Este anjo tinha cabelo louro, roupas brancas e esvoaçantes e um rosto terno e meigo. O anjo sorriu-me e caminhou em direção ao Senhor. Voltamos à terra onde nos sentamos à beira-mar, e o Senhor lembrou-me das coisas que me tinha dito junto ao lago celestial. Ele disse-me que nunca me deixaria, nem me abandonaria. Ele disse que nos encontraríamos na praia. Ele lembrou-me que eu deveria escrever tudo o que me mostra e diz. Quando ele se foi embora, a minha tristeza também saiu. Criei nas suas palavras, reivindiquei as suas promessas. Uma passagem das Escrituras falou poderosamente ao meu coração. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus, capítulo 28, versículo do 19 ao 20. Compreendi o que os discípulos devem ter sentido quando perceberam que Jesus ia deixá-los para ir para o céu. Ele confortou-os com as mesmas palavras que me disse a mim. Eu sabia que ele sempre estaria comigo e que os seus anjos estariam a tomar conta de mim, enquanto levava a cabo a tarefa de ajudar a cumprir todas as palavras da sua grande comissão. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo, capítulo 23, versículo do 4 ao 6. Creio incondicionalmente nas palavras do Salmo 23. Memórias preciosas. Por muito triste que eu estivesse por saber que por agora não regressara ao céu, eu também sabia que não trocaria um momento das minhas experiências celestiais por nada que a terra tem para oferecer. Na verdade, nada se compara com as glórias do céu. Passei grande parte da manhã e da tarde do dia 8 de abril cantando canções celestiais, meditando e tentando orar mais do que o habitual, porque eu não sabia quando poderia ver o meu Senhor de novo.
Faço isso todas as manhãs, mas naquela manhã passei muitas horas em oração contínua, adoração e meditação na palavra de Deus. Desde que me tornei cristã, a oração tem sido a minha vida. Desta forma, o Senhor está na minha vida a cada minuto. Aquela manhã em particular foi uma ocasião muito triste para mim, porque eu pensava que não poderia ir para o céu com o meu Senhor até ao último dia. Aquela tarde, por volta da 1 hora, comecei de novo a sentir-me muito triste. Lembrava-me de que não iria estar no céu com o Senhor outra vez. Estar com o Senhor foi a experiência mais feliz de toda a minha vida. Não há palavras que possam verdadeiramente explicar a alegria que senti nas visitas ao céu. Embora eu me sentisse exausta durante aqueles meses, fiquei espiritualmente rejuvenescida. Comecei a chorar. A voz firme e forte do Senhor chamou a minha atenção. Ele disse: Minha filha, disse-te para não chorares mais por mim. Tentei impedir as lágrimas, mas sem sucesso. Senhor, perdoa-me. Só quero que me leves de novo para o céu contigo. Eu queria que ele me levasse naquele momento porque eu já não queria saber de mais nada deste mundo. A ideia de estar no céu com Jesus preenchia todos os meus pensamentos. Expressei isto abertamente ao Senhor. Não quero esperar, disse eu. A sua repreensão atingiu o meu coração. Minha preciosa filha, já te disse que precisas de fazer a minha obra na terra. Sê paciente. O tom da sua voz refletia a ira. Ele continuou: Venho mais depressa do que as pessoas pensam. Lembra-te de que nunca te deixarei. Precisas de descansar. Dizendo isto, foi embora. O meu fardo tinha sido tirado de mim, embora eu ainda quisesse estar com o Senhor no céu. Todo o medo da morte tinha sido retirado de mim, porque eu sabia que a morte significaria o princípio da vida eterna no céu. Por vezes eu até desejava morrer, mas agora comprometi-me de novo a levar a cabo a missão que Jesus me deu. No entretanto, eu tinha muitas memórias preciosas para relembrar e reviver. A minha mente lembrava-se de tudo quanto vi no céu. Cada estrada por onde andamos, os edifícios onde entramos, as montanhas que subimos, os anjos, Abraão, as nuvens, os rios, os animais, as flores, as árvores, os pássaros, as rochas, o mar, o lago, as lagoas, as pessoas e a maravilhosa paz e gozo presente em tudo. Nunca mais serei como era. Quando pensava que queria desfrutar dessa terra o maior número de anos possível, viver até uma boa idade e viajar por aqui e por ali, mais do que tudo agora, quero ficar com o Senhor. Eu sei que o céu é tão real. E mais importante ainda, sei que Jesus está sempre lá. Amo mais que a minha própria vida e quero que todos creiam e que saibam que há um céu já preparado para eles. Concordo com o salmista quando escreves, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito. Quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Salmos, capítulo 63, versículo do 3 ao 8. Eu costumava ficar curiosa acerca dessas coisas e por vezes lutava para crer, mas agora sei. Há um céu que é o nosso verdadeiro lar. O Senhor mostrou-me os corpos de água no céu tantas vezes e ele disse-me: o coração que não seja puro como a água e que não viva segundo a minha palavra não entrará no meu reino. Ele repetiu isto muitas vezes, por isso sei que é importante. Ele também disse: muitos não virão para o reino porque não vivem de acordo com a minha palavra. Foi por isso que te mostrei
as pessoas que usavam os vestidos cinzentos e os vestidos castanhos claros. Eu sabia que não percebia nada de escrever um livro e também sabia pouco sobre a palavra de Deus, exceto sobre a importância de sermos obedientes e tememos ao Senhor. Mas ele tinha me dito para não me preocupar. Estou finalmente a aprender como render a Ele todas as minhas preocupações, porque sei que Ele se preocupa comigo. Quero fazer o meu melhor para agradar o Senhor constantemente. O céu é tão real. 8 dias depois da minha última visita ao céu, o Senhor visitou-me durante quase 2 horas. Era a manhã de dia 16 de abril. O meu corpo tremeu durante 20 minutos e eu gemi e suei em preparação para a visita do Senhor. Ele disse: Minha filha, tenho de falar contigo, do mesmo modo de sempre. Ele tomou a minha mão e depois viu o meu corpo transformado a andar com ele na praia. Dirigimos-nos para as rochas onde frequentemente nos sentávamos. Enquanto andávamos, eu disse: Tenho saudade de estar contigo, Senhor. Faz hoje 8 dias desde a última vez que me levaste ao céu. Ele ouviu e sei que entendeu, mas não falou durante um tempo. Continuamos a andar e depois sentamos-nos nas rochas. O Senhor disse: Também senti a tua falta. Comecei a cantar no espírito, as canções brotam e não tenho controle sobre elas quando estou com o Senhor. Isto fez-me entender que o Senhor gosta de canções e dança. Quando canto, ele olha para o meu rosto e parece feliz. Mas esta vez ele interrompeu-me. Filha, preciso de falar contigo. Eu ainda estava distraída com o meu cântico. Por isso ele repetiu: Tenho de falar contigo. Desculpa, Senhor. Vejo que o meu livro vai bem. Escreveste o nome do livro que te dei? Sim, Senhor. Eu disse-te que iria tomar conta de tudo. Tentar arranjar um título adequado para o livro foi uma grande tarefa. Parecia que o título apropriado não aparecia de forma alguma. Então, durante um tempo de oração da semana anterior, pedi um título ao Senhor. Enquanto orava no Espírito, as palavras do céu é tão real continuavam a emanar do meu espírito, vez após vez. De fato, nem conseguia parar de as pronunciar. Veio sobre mim uma grande paz quando compreendi que este era o título do Senhor para o seu livro. O céu é tão real. E que título poderia ser melhor? É esta precisamente a mensagem, o tema, o enredo desse livro. É isso que Jesus quer que o seu povo saiba. Todo aquele que quiser vir para o meu reino deve crer, preparar-se para a minha vinda. Disse o Senhor. Será muito mais cedo do que as pessoas pensam. Mesmo os cristãos fiéis duvidam de que haja realmente um reino nos céus. Quero que todos os meus filhos que ainda vacilam creiam que o meu reino é real. Isto fará com que sejam mais fiéis, obedientes e puros de coração para que possam entrar no meu reino. Não há estradas fáceis para o céu. O Senhor quer que as pessoas creiam. O escritor aos Hebreus enfatizou a importância de crer, dizendo que nós não podemos agradar ao Senhor sem isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, tal como Paulo notifica, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Deus quer que acreditemos na sua palavra, e a sua palavra aponta-nos o céu. Jesus disse: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. A palavra de Deus instila fé nos nossos corações para que possamos exercer a nossa fé quando oramos e assim recebermos respostas às nossas orações.
Foi isso que aconteceu quando pedi a Deus o título do seu livro. Ele ouviu a minha oração e respondeu. Ele é um Deus tão grande e glorioso, e o seu céu é tão real. O Senhor continuou: Vou trazer para o reino todo aquele que viver pela minha palavra, mas a estrada para o reino não é fácil. Filha, continuas a perguntar-me por que te escolhi para esta obra. Vou te dizer de novo: és a filha certa para este livro. Sei que vais fazer tudo o que te disser, sem olhares para o quanto te pode custar. Irás surpreender muitas pessoas, porque escolhi uma filha e não um filho para esta obra dos últimos dias. Compreendo que muitas filhas têm um coração mais puro que os filhos e são muito agradáveis para mim. Através de ti, muitas das minhas filhas são felizes. Planeio dar uma unção especial a muitas filhas para a obra dos últimos dias e elas devem preparar-se para recebê-la. Quero que escrevas exatamente o que te mostro e digo, nada mais nem menos. Depois disto estar feito, receberá dons especiais para me servir e serás uma bênção para o meu povo. Também te abençoarei acima dos teus desejos. Senhor, a única bênção que quero é fazê-lo-te feliz. Não preciso de nada, porque me deste tudo o que preciso e quero nesta terra. Se eu te puder servir ainda mais, isso irá fazer-me mais feliz do que qualquer outra coisa. E quero que todos na minha família te sirvam e estejam dispostos a dar as suas vidas por ti. É por isso que te amo tanto, minha filha, disse ele e acrescentou. Usa as palavras proféticas do pastor Randolph neste livro e lembra-te de que te trarei de novo aqui. Pusemos-nos de pé, caminhamos em direção à areia e olhamos para o Oceano Pacífico. Antes de acender, ele disse: Escreve aquilo que te digo. Agarrei-o firmemente quando nos abraçamos. Eu não queria que ele fosse embora, mas eu sabia que era necessário. Eu sabia que o céu bem real e que não tinha nada com que me preocupar. Eu estaria com ele para toda a eternidade. Andar na palavra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornais meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João, capítulo 15, versículo do 7 ao 9. Enquanto estava no meu período matinal de oração e meditação, a 18 de abril, o Senhor deu-me uma unção especial. Este era o sinal de que ele estava a chegar. E tal como eu esperava, 15 minutos depois, ouvi sentado junto à janela do meu quarto, onde normalmente ele senta. Também vi o meu corpo transformado sentado ao pé dele. Cânticos espirituais vindo do mais profundo do meu espírito responderam à sua presença. Enquanto eu cantava, agarrei na mão do mestre e comecei a procurar as cicatrizes nas suas palmas, tentando virá-las para cima, mas ele não me permitiu fazer isso. Ele pareceu-me particularmente feliz nesta ocasião e lembrou-me: não quero ver-te chorar outra vez. Naquele dia o Senhor partilhou comigo várias coisas importantes. Minha filha, não quero que te preocupes com nada que diga a respeito a esta obra. Começou ele. Vou tratar de tudo. Fica feliz por mim, minha filha. Quero que ponhas a tua fotografia na capa do livro. Senhor, tu sempre me surpreendes. Sempre me fazes sentir tão feliz. Sei todas as tuas necessidades antes de me perguntares, mas não quero que os meus filhos deixem de pedir quando precisarem de alguma coisa. As suas palavras lembraram-me de algo que eu estava a ler na Bíblia naquela precisa manhã. E orando não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Mateus capítulo 6, versículo do 7 a 8. Nesta passagem da Bíblia, através do grande modelo de oração conhecido como oração do Pai Nosso, Jesus ensina-nos também como orar. É um modelo eficaz para toda oração intercessória pessoal. Eu uso os seus princípios sempre que vou diante do trono de graça em adoração, intercessão e súplica. Sempre reclamo as suas promessas, tal como Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E nesta manhã de primavera, o Mestre lembrava-me essas preciosas verdades. Depois dessa mensagem sobre a oração, o Senhor pôs-se de pé, e o meu corpo transformado também ficou de pé. Vi o Senhor tocar na cabeça do meu corpo transformado. Ele partiu, o meu corpo transformado desapareceu, e os temores do meu corpo natural cessaram. Uma visão de muitos livros. 4 dias depois, no dia 22 de abril, estive com o Senhor das 6h35 até as 8h18 da manhã. O meu corpo tremeu durante 25 minutos e depois ouvi a voz do Senhor. Ele tomou a minha mão e vi o meu corpo transformado a andar na praia com ele. O Senhor, disse: Amo-te, minha filha. Também te amo, Senhor. Subimos para as rochas onde geralmente nos sentávamos a olhar para o Oceano Pacífico. Quando nos sentamos, comecei a cantar. Depois chorei de alegria. Peguei no braço do Senhor e ele gentilmente deu umas palmadinhas na minha mão. Minha filha, tenho de te mostrar-te uma coisa. Ouvi a voz invulgar que acompanha as visões sobrenaturais que o Senhor me dá. Depois tive uma visão de uma livraria cheia de livros e perguntei-me por que tinha tantos livros. Os meus olhos foram atraídos por um livro em particular. A capa tinha um fundo dourado com um castelo no topo, um castelo magnífico tal como aquele que eu tinha visto no céu. O título estava no meio da página: O céu é tão real, em letras grandes e atrativas. No fundo da capa havia uma nuvem envolvente e suave como aquela que eu tinha visto na montanha no céu. Fiquei sem palavras com esta visão do livro. Ainda mais surpreendentemente, comecei a ver uma multidão de livros a voar pelo ar, e as pessoas que estavam no chão esticavam os braços e saltavam no esforço para os apanhar. A visão então evaporou-se e comecei a pensar no seu significado. O Senhor explicou: Eu disse-te que ia cuidar de tudo por ti, minha filha. Não te preocupes com mais nada. Ele tinha me mostrado o produto final do livro, que ocupava tanto do meu tempo e da minha atenção. Era lindo e a sua capa era tão atraente. Ainda mais importante do que isso tudo, ele tinha me mostrado quão desesperadas estão as pessoas para conhecerem a verdade sobre o céu. E compreendi que o meu livro seria o meio pelo qual elas poderiam ter um verdadeiro conhecimento. Senhor, confio em tudo quanto me dizes, disse eu, mas não posso deixar de pensar nisso. Minha filha, o livro tem que ser feito no meu tempo e pela minha vontade. Quero que fiques completamente descontraída em relação a ele. Sei que agora não estás a viver a tua própria vida porque estás tão preocupada com um livro, mas algumas coisas não podem ser apressadas. Têm de ser realizadas no tempo certo. Quero que aprendas a ser paciente. Quero que todos os meus filhos sejam felizes nessa terra. Senhor, não importa quão difícil possa ser, desfruto cada minuto do meu tempo que passo com o teu livro. Não é difícil escrever as tuas palavras maravilhosas. O Espírito Santo guia-me em cada palavra que escrevo. Nunca seria capaz de o fazer sozinha. A parte mais difícil, devo admitir, estava na espera. No entanto, o Senhor foi fiel em cada palavra que falou comigo. A sua palavra é eternamente verdadeira.
Tal como Isaías testemunhou, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías capítulo 55, versículo 11. E eu sabia que o mesmo seria a verdade para o livro que ele me tinha pedido para escrever para ele. Não voltará para ele vazio, prosperará e alcançará os propósitos que ele deseja que alcance. A sua presença, a sua voz, o seu toque e as suas palavras foram todas muito reconfortantes para mim e deram-me uma paz muito grande. Eu sabia que era o seu livro, no meu, e que ele tomaria conta de cada aspecto, desde a escrita à capa, a publicação, marketing e distribuição. Será uma obra maravilhosa que prenderá as pessoas com a sua descrição das glórias do céu. O Senhor pôs-se de pé e andou até a beira do oceano, de onde partíamos, e disse: Amo-te, minha filha preciosa. Ele não me abraçou desta vez. Depois virou-se e foi embora.